Os Estados Unidos prometeram aumentar a produção de petróleo na Venezuela, o que pode impactar a Petrobras e o Brasil. Analistas preveem que a estatal brasileira precisará antecipar a exploração na bacia da Foz do Amazonas, devido à competição crescente por investimentos. Com a produção venezuelana potencialmente aumentando, a Petrobras enfrenta desafios de custo e atratividade em um cenário de possível queda de preços. Vamos lá com o nosso economista aqui, Alan Gani. Explica pra gente, traduza aí, o que está agora no horizonte da Petrobras, do governo brasileiro, em relação justamente ao petróleo venezuelano, que agora provavelmente será explorado pelas empresas americanas. Exatamente. Então, isso justificou a forte alta das empresas de petróleo nos Estados Unidos, a Exxon e principalmente a Chevron, nos últimos dias aí, que subiu mais de 8%. Muito bem. Por quê? Porque existe a possibilidade dessas empresas, principalmente a Chevron, que já está lá, de explorarem o petróleo venezuelano. A gente está falando da maior reserva de petróleo do planeta. E a Venezuela produz um óleo que é bastante demandado, que é o óleo pesado. Portanto, ela pode voltar a se tornar uma grande produtora e exportadora de petróleo, como foi no passado. Só que aí, no caso, beneficiando as empresas norte-americanas. E isso acaba trazendo um problema para a Petrobras. Por quê? Porque se aumentar a oferta de petróleo global, significa que o preço da commodity, o preço do petróleo, vai cair. Isso afeta os lucros da Petrobras. E o outro ponto é a própria concorrência dessas empresas norte-americanas que vão estar vendendo este petróleo extraído na Venezuela, produzindo e refinando, o que acaba trazendo essa concorrência, como eu falei, para a Petrobras. Por isso que a Petrobras, no dia de ontem, caiu, as empresas de petróleo, não só a Petrobras, as empresas de petróleo aqui no Brasil caíram no dia de ontem e as empresas norte-americanas subiram fortemente. E a tendência? Deve continuar caindo? O que você acha? Não, vejo que não, Esse efeito, ele já se consolidou, Até porque também quando a gente fala da Petrobras, é uma empresa muito grande, muito capitalizada, que distribui bons dividendos, então acho que esse efeito, ele já ocorreu. Se ocorrerem mais quedas, serão quedas mais pontuais, mas não vai ser uma queda estrutural, que vai derrubar o preço de Petrobras, nada disso. Agora, nas empresas norte-americanas, você pode observar uma continuidade dessa alta, sim. É algo a se preocupar, senhor Piperno? O mercado do petróleo, sim, porque não há nenhuma certeza, ele está muito instável. Veja, há uma série de variáveis. Acho que o Alan falou, realmente ocorre amanhã depois, se as empresas americanas aceitarem retornar ao jogo lá na Venezuela, pode ser que no médio prazo a produção volte a aumentar, porque isso também não é rápido. Não vai aumentar um monte, por exemplo, esse ano. Para que as pessoas tenham uma ideia, hoje a Venezuela produz mais ou menos 1 milhão de barris e, aliás, nesse momento tem um pouquinho menos, entre 700 e 800. A produção, ela chegou a bater em 1 milhão em 2025, mas na parte final do ano ela foi reduzida em função do bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Então, a Venezuela precisaria de investimentos, inclusive para importação de nafta, para voltar a produzir petróleo. E aí conseguir vender lá também conseguir produzir derivados. Então, o que acontece? A Venezuela, então, uma parte desse milhão era a parte que era embarcada para a China. A China provavelmente não volte mais a comprar da Venezuela, mesmo que a Venezuela volte a ampliar sua produção por conta do aumento da participação das empresas americanas. Então, onde é que provavelmente a China iria se abastecer? Aqui no Brasil. Então, em um segundo momento, a Petrobras poderia até se beneficiar. Mas aí entra uma outra variável no jogo. Se aumentar a produção venezuelana, que nos seus melhores momentos, inclusive com Chaves, bateu em 3 milhões de barris, e se por acaso o Brasil passar a produzir petróleo também na Foz do Amazonas, que também não é algo que vai acontecer rapidamente, mas aí talvez em 5, 6, 7 anos,
corre-se um risco de aí sim ter um excedente muito grande, o que no longo prazo jogaria as cotações para baixo. Mas tudo isso está muito distante. Provavelmente no curto prazo não vai ter nenhuma mudança substancial nesse mercado. Ô, senhor Acácio Miranda, eu quero te chamar para entender o seguinte: se o Brasil, o presidente Lula, estivesse ali aproveitando do clima que teria pintado com o presidente americano, não poderia, de alguma maneira, se aliar ao presidente americano para participar, de alguma maneira, das fatias da exploração desse petróleo venezuelano, sendo um aliado aqui, vizinho da Venezuela, onde há todos esses interesses americanos? Porque até esse momento que a gente tem visto é o presidente brasileiro, através dos seus interlocutores, ele mesmo não tem dado a cara, né? Só publicou no Twitter e fala através da diplomacia, condenando a ação americana. E aí, como que você analisa esse cálculo que poderia fazer o presidente brasileiro? Koba, a geopolítica é uma valsa ensaiada. Todas essas notas do presidente brasileiro são mais um gesto para sua torcida interna do que algo efetivo e que possa ser visto com efetividade por parte dos norte-americanos. Obviamente, tratando dessa questão do petróleo, se de fato essa exploração for acontecer, e eu digo de fato porque nós estamos no começo dessa confusão toda, muitos capítulos ainda precisam ser superados. Mas se porventura essa exploração for acontecer e ela for capitaneada pelos norte-americanos, é natural que a Petrobras, e aí eu não digo o governo brasileiro, eu digo a empresa pública brasileira responsável por isso. É natural que a Petrobras vá participar de uma fatia, de um consórcio ou algo que o valha. Primeiro porque é um petróleo a ser extraído numa região parecida com a nossa e que difere um pouco do que estão acostumados os norte-americanos. Em segundo lugar, em termos logísticos, a Petrobras está bem próxima ali ao território da Venezuela, com toda a sua infraestrutura, com todo o seu potencial de pessoal, com toda a sua mão de obra qualificada e com toda a sua capacidade de extração de petróleo. Então, vejo este caminho como natural. E eu disse no começo, direi no final, a geopolítica é uma valsa ensaiada, porque eu acho que Lula faz um gesto para sua torcida, mas no fim do dia toda essa construção que envolveu a retirada de Maduro passou, mesmo que minimamente, por todos os líderes da América do Sul. Não é possível que algo nesse sentido tenha acontecido sem que eles, pelo menos, ou sequer, tenham sido avisados. Então, vai demorar um pouco, mas quando acontecer, a Petrobras, sem dúvida alguma, estará envolvida num consórcio ou será líder de parcela dessa extração. Até porque não é uma única empresa que fará uma extração deste tamanho. Há necessidade de investimentos e uma série de outras coisas. Desculpa, só em cima disso aí que o Acácio falou no término aí, há outras empresas multinacionais, enfim, grandes e tal, atuando na Venezuela hoje, né? Muito se falou da Chevron nos últimos dias, mas também a Eni italiana está lá, a Repsol espanhola está lá, e há outras empresas. Então, realmente não é exclusividade de uma só. Até porque não é um petróleo também de fácil extração, até por conta do sucateamento de toda a indústria hoje. E só uma última coisa em relação ao comércio exterior do Brasil. Muito se falou, aliás, falaram barbaridades aí ao longo do ano, que o Brasil, né, por conta dos atritos com os Estados Unidos, ia ser extremamente penalizado, etc. Muito bem. Fechados os resultados da balança do comércio externo brasileiro, a balança comercial brasileira registrou superávites de quase 69 bilhões de dólares e as exportações brasileiras em 2025 foram recorde, com 348,7 bilhões exportados. É um volume muito considerável, a despeito de uma queda de pouco mais de 6% para os Estados Unidos. Ô Piperno, você estava comigo aqui ontem, o Acácio também. Ontem o Troirro, ele minimizou esse interesse americano no petróleo venezuelano.
Falou que primeiro que não tem estatal americana que explore petróleo, segundo que as empresas americanas não iriam de imediato já pensar nisso porque dependeria de uma estabilidade institucional, está tudo muito obscuro ainda, não se sabe como será, enfim, ninguém iria fazer um grande investimento tão arriscado diante da instabilidade que se tem na Venezuela nesse momento. Você concorda com isso? Foi quando eu até fiz um questionamento a ele ontem no sentido de, bom, então houve um assodamento do presidente Trump. Foi o presidente Trump quem disse isso, né? E veja, eu até citei ontem nessa entrevista um dado sobre o que o Trump falou no sábado. Naquela coletiva, ele citou 16 vezes a palavra petróleo e nenhuma vez a palavra democracia. Então, vejam, do ponto de vista moral, é um tonto quem acredita que foi uma ação visando, por exemplo, restabelecer a democracia, a ordem democrática no país, etc., como muita gente alardeou por aí. Principalmente a turma, a vassalagem da direita radical, né? Agora tiramos o Maduro e pronto, né? Tem nada disso, inclusive a Maria Corina Machado está louquinha de vontade para voltar à Venezuela e não consegue. Da mesma forma que Edmundo Gonçalves Urrutia, o candidato que disputou a eleição contra o Maduro e que se autoproclama presidente, também não consegue voltar. Então, ou seja, do ponto de vista de princípios morais e tal, isso não teve, essa ação não teve absolutamente nada. Foi uma ação visando, né, tirar o Maduro de lá e provavelmente explorar o petróleo. Mas aí tem, de fato, essa questão que o Trujillo acabou abordando ontem. Ou seja, qual a segurança que as empresas, supostamente, que os potenciais interessados teriam nesse momento? Em algum momento eles vão querer estar lá. Mas agora, né, no calor dos acontecimentos, é muito difícil atrair alguém, até porque não se sabe de fato quem manda no país, porque houve uma ação para retirar o Maduro, mas não houve uma ação, por exemplo, para governar a Venezuela. Os Estados Unidos não invadiram a Venezuela e estão lá com tropas, com um governo títere. Ninguém sabe quem é essa mulher que está lá no comando agora. Ela está pressionada pelo Trump e pressionada também pelos generais, né? Exato, tem isso ela era vice Maduro, mas e aí? Qual, né? Que apito ela toca, afinal de contas? Então, e daqui a pouco, ainda, né? E daqui a pouco, se os generais acharem que ela também é traidora, né? Porque agora eles estão lá atrás dos traidores, aqueles que ajudaram os Estados Unidos, enfim, aí sobra até para ela. Enfim, para fechar, Gana, antes da gente seguir aqui com outras notícias, eu queria sua análise sobre preço de combustível. Se isso vai ter impacto também aí no curto, médio prazo, se tem alguma chance de aumentar, baixar preço de gasolina, diesel, essas coisas. Eu vejo que não, né? No curto prazo, o que a gente observou no dia de ontem, uma alta do petróleo, hoje abriu em alta novamente, mas nada explodindo, né? Não foi uma alta considerável, o petróleo continua barato no mundo, é muito mais por conta do aumento do risco geopolítico. O risco vai para preço e aí uma alta na commodity. Pelo contrário, se a médio e longo prazo houver uma transição de governo na Venezuela, simpática aos interesses norte-americanos. Tudo indica que sim. E essas empresas nos Estados Unidos explorarem petróleo, aí significa aumento da oferta de petróleo no mundo, significa o preço para baixo. Mas, por enquanto, nada para se preocupar, porque, Koba, a Venezuela, a gente não pode confundir isso. Ela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, mas ela não está nem entre as 10 maiores entre os 10 maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Perfeito.